Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Satis. Eu sou o Mário Henrique, sou sócio e gestor da Satis, sou responsável pela parte de treinamento e desenvolvimento e é com grande alegria que esse projeto vem ganhando força, vem ganhando corpo, onde a cada mês você tem um encontro marcado aqui comigo, um encontro marcado com a Satis para se desenvolver profissionalmente, melhorar o seu negócio, melhorar a sua gestão, melhorar o seu desempenho. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Ana Fernandes. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, muito obrigada. Que bom que você aceitou o nosso convite de estar aqui compartilhando um pouquinho do seu conhecimento. Hoje, um assunto tão importante e necessário que é sobre mentalidade empreendedora e financeira. As duas coisas andam muito juntas, né? Muito. E tudo que nós vamos abordar aqui hoje, pessoal, serve tanto para você empresário, para você empreendedor, como para você também intraempreendedor, né, Ana? E eu queria que você falasse, se apresentasse rapidinho aí para o pessoal, quem ainda não te conhece, e me respondesse já a primeira pergunta. Qual a sua relação com o empreendedorismo? Desde quando que você empreende? Nossa, tem muito tempo. Tem muito tempo? Tem muito tempo. São 19 anos aí de empreendedorismo, né? Bom, me chamo Ana Fernandes, né? Sou administradora de empresa, tenho algumas especializações, uma delas é finanças empresarial. E amo isso, a gestão financeira, o planejamento. E a minha relação com o empreendedorismo vem há 19 anos, né? Eu era funcionária de uma indústria de móveis e o proprietário viu isso em mim, esse meu desejo de crescimento, né? E com isso ele me incentivou a montar o meu escritório. Inclusive foi um grande apoiador, o Leandro Souza, ele me ajudou muito nisso. E foi quando eu realmente entrei para o empreendedorismo, foi montar a minha empresa e estamos aí há 19 anos 19 atuando. anos. Isso. Muitas histórias. Muitas histórias. Vamos contar um pouco delas aqui hoje. Vamos. Vamos? Aproveitando, deixa eu já deixar aqui meu recadinho para vocês. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho. E se você acredita que esse assunto ele é pertinente e relevante para alguém, compartilha com essa pessoa. Talvez um amigo empresário, empreendedor, precisa aí melhorar, desenvolver sua mentalidade empreendedora, trazer aí alguns conceitos ou até mesmo algumas práticas na área financeira. Tenho certeza que a Ana Fernandes vai ajudar ele, vai ajudar você, vai ajudar quem precisa, tá certo? Bom, como vocês já sabem, aqui no nosso podcast nós sempre iniciamos com uma história. Eu sempre trago aqui uma metáfora, uma parábola, para poder inspirar o nosso assunto. Como nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre gestão financeira, eu trouxe aqui a parábola do O Jardim da Mente Empreendedora, tá certo? Bom, vamos lá, vamos refletir um pouquinho sobre essa história. Havia um fazendeiro chamado Miguel, que herdara um terreno vasto e fértil. Esse terreno, dizia-se, possuía uma peculiaridade, refletia a própria mentalidade de seu cultivador. Miguel, no início, via seu campo como um simples espaço a ser cultivado com as técnicas tradicionais que aprendera na infância. Plantava as mesmas sementes de sempre, confiando em métodos que garantiam uma colheita modesta, porém segura. Com o tempo, seu jardim floresceu de maneira previsível, mas faltava a cor vibrante e a diversidade que o faziam realmente especial. Certo dia, um velho sábio visitou Miguel e o convidou para uma caminhada pelo terreno. Veja bem, disse o sábio, apontando para as duas áreas distintas do campo. A parte à direita é o reflexo da sua mentalidade financeira tradicional, onde cada semente é plantada com cautela e previsibilidade. Mas à esquerda está a terra que pode ser transformada com a ousadia de experimentar novas sementes e métodos inovadores. No caso, a mentalidade empreendedora. Intrigado, Miguel começou a dedicar uma parte de seu terreno à inovação. Experimentou sementes desconhecidas, técnicas de plantio revolucionárias e até mesmo arriscou combinar culturas de maneiras inusitadas. No começo, os resultados foram incertos e até trouxeram algumas perdas. Mas com o tempo, aquele pedaço do jardim começou a florescer de forma extraordinária, revelando uma profusão de cores e frutos nunca vistos antes. O fazendeiro aprendeu que a verdadeira prosperidade não estava em permanecer seguro com o que sempre foi feito, mas em equilibrar a estabilidade com a coragem de inovar. Assim ele transformou todo o seu terreno num jardim próspero, onde a tradição e a ousadia se completavam,
fazendo florescer uma colheita abundante e diversificada. O que você achou dessa parábola, Ana? É tudo, né, que o empreendedor passa. Ele precisa ter a segurança, de fato. A gente não tem como ignorar a segurança. E o que traz a segurança é o planejamento, né? O que traz a segurança é o fluxo de caixa, né? O que traz a segurança é a certeza de que o que você escolheu para empreender é o que você gosta, é o que você ama fazer, é o que te dá prazer todos os dias em levantar e trabalhar. E nós precisamos arriscar, que é o grande desafio de alguns perfis comportamentais, né? Que a gente não gosta de perder, né? Ninguém gosta de perder. E como a história fala, em algum momento desse novo investimento que ele fez, ele chegou a perder, né, algumas sementes. Mas a perda também faz parte do processo do empreendedorismo. E dessa forma, você precisa persistir, não pode desistir, não pode parar, precisa se reinventar até que você realmente consiga, até que haja frutos, né, que você consiga ver o resultado. Que é exatamente o que foi falado nessa parábola, que eu achei o máximo. Acho interessante porque muitas vezes a gente fala muito sobre isso em planejamento, né? Planejar não é ter a certeza e a garantia de que tudo vai dar certo, né? Mas pelo menos você tem um entendimento por onde você está indo e consegue redirecionar a rota o mais rápido que você pode. Exato. E aí a previsão, né? A previsão. É a perspectiva de para onde, por quê, né? E qual o objetivo a ser alcançado. É preciso, né? E a gente precisa saber de onde nós estamos saindo, assim. Qual é o valor do investimento que eu tenho, até onde eu posso gastar, qual o custo fixo que eu posso obter, até quantos % de custo variável eu vou vir a ter, e isso tudo é o que facilita. Você não vai impedir, talvez, um fracasso, não vai impedir, talvez, um planejamento, um investimento errado, mas o planejamento ele te dá um pouco mais de segurança, até porque se algo der errado no processo, você vai saber, agora é o momento de parar. Ou, até aqui eu investi, daqui por diante eu preciso me acalmar e esperar um outro momento. Até porque o tipo de investimento que você vai fazer no seu negócio, no quesito pessoas, no quesito expansão, melhoria do ambiente ou até nas possibilidades de melhorar o resultado, se você é muito conservador, você fica muito preso ali a algumas práticas que num determinado momento o mercado, as mudanças que o mundo vai trazendo, você pode se ver fracassado, inclusive no seu modelo. Isso. Agora, se você tem ali boas práticas e com as mudanças do que o mercado está trazendo, você consegue trazer um pouco de inovação, mas sem colocar em risco o que você já tem, mas conseguir pegar um pouquinho daquela parte que o mercado está trazendo e inovando, você consegue trazer um pouco de equilíbrio, né? Acho que tem um pouquinho de equilíbrio nisso, isso. Né? Inclusive, isso é uma grande dificuldade hoje para os empresários nessa atualidade, sendo ele mais conservador ou um empresário assim, que já tem muitos anos de mercado, em que ele não se atualizou, ele não concorda com a atualização da informatização, essa coisa toda, e nem com contratações necessárias. E isso dificulta bastante no processo. Inclusive, assim, o meu trabalho dentro das empresas encontra essa dificuldade em alguns momentos. Porque hoje, o empresário, ele não é todo mundo que realmente está afim, que está disposto a inovar e a seguir o que o mercado está impondo. Porque tem coisas que é o mercado que impõe. O que você acha? O que contribui e atribui a esses empresários ter essa dificuldade de inovar? Qual que é o maior desafio que você acredita que eles enfrentam? A falta do conhecimento. A falta de buscar estudar sobre o momento em que a gente vem vivendo. Por exemplo, o dólar define tudo. O presidente que assume um país define toda a economia dela. Todas as parcerias fora e dentro do mercado financeiro. E tem pessoas que não se interessam em entender sobre isso. Entendeu? Então, assim, estou vivendo aqui a minha vida, minha empresa já funciona assim. Eu tenho alguns clientes nesse caso. Inclusive, ontem eu estava discutindo isso com um cliente, justamente sobre isso, porque a gente estava conversando sobre um departamento. Eu preciso de um departamento pessoal, essa pessoa precisa montar isso, montar aquilo, para a gente poder passar para montar uma folha na contabilidade. Ah, não, mas não precisa. Sempre o contador que fez, eu só pago. E não que funciona, sempre foi assim. Não funciona mais assim. Mas as pessoas, alguns empresários ainda encaram que tem que ser dessa forma. Não, sempre funcionou assim. Estou aqui há 30 anos. Nada mudou. Eu vou continuar trabalhando assim. E você percebe que o mercado vai engolindo ele. Entendeu? Porque ele vai ficando para trás, ele vai ficando obsoleto, ele não vai se atualizando, ele não vai acompanhando o que o mundo impõe para ele.
E isso é uma realidade que, apesar da gente achar que não, ela é bem presente hoje nas empresas brasileiras. Você se depara também, aqui a gente falou um pouco do estilo mais conservador, né? Aquele que tem dificuldade de se adaptar ao novo. Mas você já se deparou nesses anos de consultoria com empresários que têm uma mentalidade tão empreendedora, tão inovadora, que tal tempo... Aí já tem que fazer o contrário? Porque uma coisa é puxar para o novo, outra é puxar o novo para o processo, trazer um pouco mais de uma visão conservadora. Já aconteceu isso? Muitos. Eu tenho vários clientes assim. Inclusive, a maioria desses clientes são os sucessores. Os filhos que assumiram as empresas e que não tiveram a bagagem que o pai conservador teve, o avô conservador teve, e ele tem uma visão explosiva sobre novos negócios, novas possibilidades, tem uma criatividade maravilhosa, ele realmente trabalha com o intraempreendedorismo, mas ele não tem o conceito do cuidado, do planejar, do esperar o momento certo, inclusive na tratativa com colaboradores. Então, eu tenho vários clientes assim, e isso é também uma dificuldade, porque vamos fazer, eu quero agora, vamos fazer agora, e eu tenho aqui esse dinheiro e vamos investir tudo, e vamos sem prever, né, os riscos, os acertos, os erros, as possibilidades de bons negócios ou não. Então, dos dois lados, a gente precisa do equilíbrio aí. Por isso que é importante, pessoal, ter uma consultoria especializada para poder dar esse direcionamento, trazer esse bom senso, esse discernimento, essa sabedoria para tomar decisões mais assertivas. Não adianta você simplesmente ficar preso ao passado ou deslumbrar demais o futuro. Eu acho que tudo com um bom planejamento, que inclusive foi um dos temas que nós já abordamos aqui no nosso podcast, sem planejamento você não sabe para onde ir, nem como aproveitar, nem como direcionar as pessoas, nem como aproveitar os recursos que são necessários para um bom desempenho, para um lucro, né? Então isso é muito importante. Bom, então fechando a reflexão sobre essa nossa história, sobre essa parábola, a moral dessa história é a seguinte: assim como um jardim se beneficia de técnicas antigas e inovações ousadas, a mente financeira e empreendedora também precisa equilibrar a segurança do planejamento com a coragem de explorar o novo. A prosperidade está em semear com visão e colher com sabedoria. Ana, vamos aprofundar então agora um pouquinho mais na sua expertise, na gestão financeira, empreendedora, gestão de negócios. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre, na sua perspectiva, tá? No seu entendimento, qual que é a relação da mentalidade empreendedora com a mentalidade financeira? Como que essas duas mentalidades elas precisam andar juntas? Tanto no âmbito corporativo, organizacional, no sentido de uma empresa, como para o próprio colaborador. Porque muitas vezes eu acredito, né, já trazendo um pouco do meu ponto de vista sobre o assunto, nós não fomos educados e nem tem uma mentalidade empreendedora e muito menos financeira, né? Não fomos e nem somos educados para isso, né? Qual a relação que você faz dessas duas mentalidades na prática? Então, a mentalidade empreendedora e a gestão financeira, elas precisam andar juntas, né? É obrigatório que elas andem juntas, mas elas não andam, tá? Na realidade corporativa, é raríssimo um empreendedor, um empresário que realmente entende o conceito da importância da gestão financeira do negócio. Porque o dinheiro, ele deslumbra, né? Dinheiro é bom. Eu gosto do dinheiro, né? Gosto muito de dinheiro. Então, assim, o dinheiro é bom, a gente gosta de ganhar dinheiro. E o dinheiro, ele deslumbra a pessoa. Então, a pessoa começa a gastar demais, né? Então, assim, a relação, eu preciso ter uma mentalidade empreendedora para achar um talento que eu tenho e vender esse talento de modo que ele se torne o meu sustento e o meu sucesso, né? Porém, eu preciso administrar esse sucesso com a gestão financeira. E é o que as pessoas não fazem. Então, assim, a maioria das empresas nascem de uma ideia. Eu tenho, inclusive, uma empresa que eu atendo que nasceu de uma ideia. Na casa de um deles, são 3 sócios. Eles estavam comendo, se divertindo em um dia comum e simplesmente eles tiveram uma grande ideia de montar um negócio juntos com base naquilo que eles gostavam de comer. E eles montaram, e a empresa é maravilhosa, inclusive. Então, o que acontece? Nasce uma grande ideia, que você enxerga um potencial de ganho com ela. E quando você começa a ganhar dinheiro, você começa a gastar dinheiro.
Então, você não entende que ele é um negócio que precisa ter o seu fluxo de caixa e que o dinheiro não é seu. Você tem uma retirada de lucro, mas depois de algum tempo de projeção de plano de negócio. Primeiro que plano de negócio ninguém faz hoje no mundo do Brasil, né? Primeiro a gente começa e depois a gente vai fazer uma análise para olhar se o negócio é bom ou não. E aí o que acontece? As pessoas não gerem esse dinheiro. Então entrou um dinheirinho, deu certo, eu já vou tirando um lucro ali para mim. Eu não tenho uma definição de prolabore, então eu tiro o que eu acho justo, né? E aí eu já troco de carro, já compro apartamento, eu já troco de apartamento, eu já ponho meu filho da escola particular e é mais cara, né? Porque inclusive quando a gente trata de mentalidade, isso é muito sério. Eu preciso entender o que é uma mentalidade empreendedora a nível de investimento e uma mentalidade empreendedora a nível de investimento passivo e ativo, porque eu tenho que fazer com que o dinheiro trabalhe para mim ou eu tenho que querer ter uma vida boa. São escolhas distintas. E quando você vai empreender e não gere bem o seu financeiro, você acaba entrando nesse erro onde você quer gastar, ostentar, mostrar uma vida que às vezes não é o momento. E isso faz com que você faça uma bagunça numa empresa que acabou de começar. Você acredita que o imediatismo que influencia nesse desejo das pessoas usufruírem do que tem conquistado no curto prazo e por esse motivo elas não pensam no médio e longo? Não pensam. O que você atribui a esse imediatismo hoje das pessoas? Na falta do planejamento financeiro? Assim, mistura muito emoção, né? É exatamente isso que eu estou te explicando. As pessoas têm uma emoção e um desejo de vencer. Isso é um desejo do mundo, de todo mundo, todo ser humano nasce querendo vencer, né? Nasce ali querendo, eu quero ser alguém, eu quero ser famoso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero alguma coisa. Todo mundo tem um desejo. E dentro do seu desejo, você busca ter aquilo que pode mostrar que o seu desejo é real. Então, quando você tem essa mentalidade de querer e não saber se planejar e não saber se controlar, é onde o imediatismo aparece e você faz escolhas que levam ao fracasso do seu fluxo de caixa, ao fracasso do lucro da tua empresa ou ao fracasso do futuro investimento que a sua empresa podia ter. Então, assim, por exemplo, essa empresa que nasceu maravilhosamente linda, não vou citar nomes, eles não sabem que está falando deles, eles tiraram lucro de imediato. Nos 3 primeiros meses. Nos 3 primeiros meses, né? Eles montaram assim na amizade, né? Cada um botou um pedacinho, montou, fez uma empresa maravilhosa. Produto excelente, inclusive. Porém, nos 3 primeiros meses eles foram lá e tiraram lucro. Eu falei, como vocês conseguiram fazer? Não, deu lucro, olha aqui, ó. Lucro já dividimos por 3 e estava tudo lindo. No 4º mês, já precisava de capital de giro, porque ela cresceu rápido e a gente precisa fazer reinvestimentos, principalmente de mercadoria, né? Matéria-prima. E de onde você tira o capital de giro? Porque eles não tinham a experiência do que é gestão financeira, mas eles tinham na veia o empreendedorismo. Então, eles tiveram uma mentalidade do empreendedor, eles tiveram uma grande ideia, eles criaram um produto de excelência, mas eles não tinham a gestão financeira. Me acharam, né? Graças a Deus, hoje eles estão bem assessorados. Mas como é a situação deles hoje? Não, estão muito bem. A gente está conseguindo melhorar o faturamento, aumentar a capacidade de produção, né? Inclusive, para que eu possa aumentar a venda e capacidade de produção, eu preciso reinvestir de novo. Então, como a gente tirou lá, eles tiraram lá 3 meses de lucro, eu estou fazendo agora eles reinvestirem de novo, né? Para a gente poder melhorar a capacidade de produção e conseguir, assim, dar para eles daqui a pouco a divisão de lucros novamente. Isso é tão real que você está trazendo, porque eu e a Jéssica, minha sócia, né, da Satis, nós experimentamos isso na prática. Nós sempre tivemos uma mentalidade empreendedora, porque sempre fomos muito criativos, inovadores, sempre intraempreendemos dentro das empresas que nós atuávamos. Quando nós decidimos, há quase 8 anos atrás, de fato, colocar a Satis para rodar, né? Sonhamos e colocamos a Satis, nós tínhamos muito esse comportamento. Não, eu quero pegar o dinheiro, vou tirar aqui o lucro e vamos melhorar meu faturamento. Se antes eu ganhava X, agora eu quero ganhar 3 vezes, porque eu quero realizar, quero viajar 3 vezes ao ano, quero trocar de carro, quero ir nos melhores restaurantes. Que é o momento que você tem, porque agora eu tenho liberdade, agora eu sou livre, eu quero fazer o meu faturamento e quero ser livre. É isso mesmo. E em um determinado momento, né, conversando com um amigo,
E ele falou assim, vocês não fazem nenhum tipo de Caixa, capital de caixa, giro. capital de giro, vocês não investem em tecnologia. Como é que vocês vão expandir e aumentar o negócio de vocês, prosperar e até mesmo se planejar para uma situação adversa? E aí, beleza, ficou aquilo na minha cabeça, num determinado ano, um planejamento estratégico nosso, conversando, falei assim, vamos começar a tirar X reais por mês pra gente poder fazer um caixa pro final do ano e tirar lucro? A ideia não era para pensar no momento de crise, Não, era o quê? Chegar no final do ano e tirar aquele bolão de lucro pra gente poder ser feliz e viajar no ano E que seguinte. faria sentido, tipo, valeu a pena, Valeu né? a pena, aquela sensação esse é o tipo, sentimento. Esse é o exatamente, o sentimento de vencer e de ter. Isso. De repente, no ano seguinte, minha sócia descobre que tá grávida, vem a pandemia, a gravidez dela era de risco, nós nos vimos falando, caramba, como é que a gente se mantém agora nos próximos meses? Todo mundo fechando as portas, todo mundo querendo encerrar contrato, aquela loucura que a gente viveu em 2019/2020. Foi aí que eu vi, na prática, a importância de ter um planejamento financeiro. Não adianta você só retirar tudo aquilo que você acredita merecer ter. Porque merecer a gente acredita que tudo. Mas a gente não pode ficar preso no desejo, né? Entra, é exatamente o que a gente está falando. É mentalidade mesmo. É de você entender até onde você pode ir. Né? Porque não basta só a gestão financeira. Não adianta eu montar um planejamento de gestão financeira, montar uma gestão legal, montar um planejamento bacana, voltado para mim. Eu tenho que montar um planejamento voltado para a empresa que me sustenta. Né? E aí essa é a grande falha. Depois a gente pode falar sobre isso, mas para você ver por que tantas empresas fecharam na pandemia. Ninguém estava preparado para uma pandemia. Muitas empresas não tinham, você vai falar mais sobre isso, que né, a gente está na nossa pauta sobre isso, sobre essa questão de reserva, né? Para momentos desafiadores, vou falar só difíceis, mas desafiadores. E não ser refém dos nossos desejos, né? Porque o desejo, ele quer a satisfação imediata. Exato. Ele quer o benefício de curto prazo. Isso. Mas entender necessidade, porque o empreendedorismo, ele não se sustenta só no curto, ele também tem que pensar no médio e longo prazo, né? Que a gente tem que definir metas e objetivos de médio e longo. Onde eu quero chegar daqui a um ano? Se hoje eu faturo 100 mil, daqui 2 anos eu quero chegar a qual faturamento? E o que eu vou fazer para poder criar um capital de giro, criar uma estabilidade financeira e poder reinvestir e poder multiplicar aquele meu faturamento, fazer com que ele cresça, né? Caso contrário, você se torna refém verdadeiramente dos seus desejos. Exatamente. E eu falo muito sobre isso. Desejos não é necessidade. O que é necessário? Exato. Hoje necessário, talvez tirar um prolabore um pouco menor, mas você ter uma reserva que vai te trazer lá no futuro uma estabilidade e um crescimento para você chegar de fato no teu prolabore que você tanto deseja e sonha, é uma questão de planejamento estratégico, né? Você tem que ter esse planejamento. Precisa, é necessário. Seguinte, quais são os maiores erros em pequenas e médias empresas em relação à gestão financeira e como evitá-las? Bom, o primeiro erro que eu percebo quando a gente inicia ali um trabalho é você observar que o empresário não sabe qual o custo fixo, qual o custo variável, qual o custo administrativo, não sabe fazer a formação do preço de venda. Ah, não. É 10, vendo por 20, ganhei dinheiro. Ninguém sabe fazer cálculo. É impressionante. Entendeu? Então, assim, ninguém sabe aplicar markup. Ó, só uma ressalva. Não é que ninguém saiba, tá? A grande maioria não sabe. Tá? E o mais importante... E até uma coisa, desculpa te interromper. Sim. Até alguns sabem o que é, mas não entende na prática a efetividade do markup, né? Exatamente. O que de fato o markup, aquela margem, vai trazer para ele em relação ao planejamento financeiro dele. Exatamente. É muito impressionante. Você chega... Como é que você precificou? Por que você vende dessa forma? As respostas é sempre as mesmas. Ah, o meu concorrente faz isso aí, eu faço tanto. Ah, ele vende por tanto, eu vendo por tanto. Ah, tá, entendi. E o seu custo administrativo entra onde aí? Custo administrativo? Não, já coloquei aí com a margem de lucro e tá tudo certo. Engloba tudo, e não especifica. Acabou. Então, assim, as pessoas não sabem exatamente qual é o percentual dentro de um faturamento que o seu custo fixo representa. Eu tenho empresas que você chega e pergunta, quanto você vende? Ah, Ana, eu acredito que eu vendo ali 150, 200 mil, mas não se sabe quanto vende. Por exemplo, eu estou atendendo um cliente agora que quando eu fui fazer a análise de cenário, eu perguntei, então, qual é o seu faturamento? Ele falou, Ana, é por isso que você está aqui. Mas o que foi? Ah, não sei quanto eu vendo, não sei quanto eu ganho, não sei quanto eu tiro de prolabore, eu sei que as contas estão pagas. Tá tudo em dia, mas é justamente isso que eu quero saber.
quanto eu vendo, se tá bom, se não tá, se o meu prolabore tá muito alto, se não tá, porque eu sinto que eu trabalho e não vejo retorno. Mas tá tudo em dia. Então, assim, enquanto está em dia, tá tudo certo. E dessa forma a gente não se organiza e nem se prepara para uma pandemia. A gente não se prepara para uma economia em que o real fica mais baixo do que o peso argentino. E nós estamos achando que tá tudo certo. Entendeu? Eu não percebo que o café era R$ 12 e agora foi para 30. E tá tudo certo. E que isso vai aumentar, por exemplo, no custo Isso. dele Não. para quem oferece o cafezinho pro cliente, por exemplo. E não Ninguém tá calcula isso, preocupado. né? Preocupa. E aí vem a mentalidade do empresário que apenas não vai estudando, não vai entendendo o que está havendo, não busca uma ajuda, porque o consultor, a primeira pergunta que eu faço para um cliente, você me quer aqui? Inclusive tem uma cliente nossa que falou, não te quero aqui. Você sabe, não te quero aqui, mas preciso do seu trabalho. E vou lhe dar um voto de confiança para ver se você é bom mesmo. Uhum. Graças a Deus estamos indo para o terceiro ano. Então o que acontece? As pessoas não querem estudar, não querem entender o que se passa, Mário. E aí é o momento em que entra a mentalidade do empresário que precisa evoluir. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi, nós não precisamos saber de tudo. Nós não temos que dominar tudo. Eu, particularmente, não tenho habilidade com pessoas. Estou melhorando, estou me desenvolvendo, busco isso e desejo melhorar isso, né? Inclusive, hoje percebo que tive uma melhora, uma evolução muito grande. Mas não sou boa, não tenho talento nem paciência com pessoas. Sou boa em Só para números. vocês entenderem rapidinho. A Ana é uma dominante analítica, tá? Para quem sabe sobre perfis comportamentais, vai saber o que isso significa, tá? Exato. Desculpa, então, o que só acontece? esse parênteses. É um talento ali que eu não tenho muito, não é o meu, mas eu estou buscando conhecimento porque eu quero melhorar, eu desejo ter bons relacionamentos com as pessoas, né? E hoje eu percebo uma evolução muito grande nisso. Mas eu fui lá e busquei isso. Os empresários não querem buscar isso. Então, assim, o que está acontecendo no mundo da economia? O que está acontecendo hoje com o fluxo de caixa das empresas? Eles não querem saber. E hoje, quando a gente fala de mentalidade empreendedora, as pessoas precisam compreender o seguinte, eu não sou obrigado a saber tudo. O meu talento é produzir bolo. Meu talento é produzir comida. Ok, é produzir móveis. Fiz os móveis, meu talento é esse. Não entendo de administração, então o que eu faço? Busco ajuda. Entendeu? Como eu, não tenho talento para... O que eu vou fazer? Eu vou buscar ajuda. Mário, me ajuda. Como é que eu faço para desenvolver os relacionamentos? Às vezes eu sou assim, como é que eu faço? Então, assim, quando você busca essa ajuda, você traz para sua empresa a inovação e a possibilidade de sair da dificuldade. Então, quando esse empresário me chama e fala, não sei de nada, tá tudo pago, não sei de nada, mas é para isso que você está aqui. Eu fico imensamente feliz. Porque é ali onde você vê que a sua principal competência e habilidade está sendo bem utilizada dentro de um cenário que, Exato. Por dois motivos. Ou ele não tem conhecimento, competência para aquilo, porque não é do perfil dele, não tem da natureza, da facilidade, ele precisa do apoio. Ou ele até tem, mas não tem tempo para cuidar disso. Então ele terceiriza para alguém que tem essa disponibilidade, Sim, né? E acima de tudo, eu fico feliz em ver a capacidade dele como empresário de enxergar a necessidade de falar, ei, preciso de ajuda. Porque os grandes empresários, as grandes SAs, não crescem sozinhas. Você precisa de ajuda. Você precisa de possibilidades. Né? Então, assim, eu não tenho talento com finanças. Ana, me ajuda com as finanças. Eu não tenho talento para treinar a equipe. Mário, por gentileza, treine o meu pessoal. Eu não tenho habilidade para desenvolver. Por exemplo, eu estou com um caso que eu tenho uma recepcionista e eu vejo nela um talento enorme para RH. Mas ela não tem paixão por RH. E aí eu preciso desenvolver nela, porque ela tem o perfil ideal, o desejo do RH. Ô, Jéssica, por gentileza, desenvolva essa pessoa para mim. Então a gente precisa de pedir ajuda. E essa, na verdade, é a grande dificuldade do empresário. Se o empresário hoje pedisse ajuda para aquilo que ele não tem talento para fazer, as empresas não errariam tanto e manteriam o planejamento financeiro, o planejamento pessoal, de modo que eles conseguissem gerar o resultado. Então, esse é o grande lance. Deixa eu aproveitar o gancho, vamos entrar um pouquinho aqui no seu desenvolvimento. Você compartilhou aqui um pouquinho da sua experiência, né? Foi necessário virar algumas chaves nesses 19 anos de história. Muitas chaves. Em que momento você se viu na necessidade
de se desenvolver mais nesse lado relacional. Até vi aqui, eu até pedi, como vocês sabem, aqui nós temos alguns quadros, e um deles é os livros, né, de prateleira, de cabeceira, né, cada um dá o nome que quiser para lugar onde armazena seus livros. E ela trouxe 3 ali, daqui a pouco nós vamos falar sobre alguns, mas eu vi que tem 2 ali que eu particularmente gosto muito, tem muito a ver com a minha forma de ver a vida, as coisas. E para mim, que sou um influente estável, que tem maior habilidade com pessoas e menos com planejamento e finanças, eu acho que é onde que a complementação de perfis faz todo sentido, né? Faz. Então entra um Toda a pouquinho na diferença, sua história. Onde você virou a chave e o que que contribuiu para que você conseguisse entender esse outro lado, buscar conhecimento para se desenvolver no outro lado, já que muitos empresários também passam pela mesma coisa. Bom, há 6 anos atrás, eu fiz o DISC, né? Que é o curso de analista comportamental, inclusive foi para a Satis. E foi um curso que eu costumo dizer que mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou o meu conceito sobre empresa, sobre consultoria e sobre pessoas, né? Nesse curso eu entendi o meu perfil comportamental porque eu me achava uma pessoa incompreendida. Ninguém me entende, ninguém me entendia. Eu só sou uma pessoa direta. Eu só sou honesta. Eu só falo a verdade. Então, por que as pessoas se ofendem? E o problema não era o que eu falava, era como eu falava. Era o momento em que eu falava. Isso eu não entendia. Então, eu me sentia incompreendida e as outras pessoas se sentiam às vezes injustiçadas, porque eu sou muito franca, né? Muito verdadeira, muito direta. E nem todo mundo está preparado para isso. Só que hoje eu entendi o porquê. Não é questão da pessoa não gostar de ouvir a verdade, não é nada disso. É perfil. É perfil comportamental. Eu não posso chegar no estável e meter um chute na canela dele. Não vai. Eu não posso chegar num analítico e obrigá-lo a comprar algo que ele não gosta de ficar devendo. Entendeu? Não tem como eu pedir para o influente, cala a boca aí que você está me incomodando. Porque o brilho dele é a fala, é a alegria. Né? Então, assim, o disco que mudou a minha vida foi a primeira virada de chave mesmo, assim, que eu falei, caramba, preciso disso. Eu costumo dizer que o meu casamento foi Nossa, o meu casamento mudou a minha vida inteira, porque o meu marido também é dominante. E aí, quando eu me vi na frente de um dominante, tendo a mesma tratativa que eu tenho, eu compreendi que, nossa, realmente eu sou muito bruta. Realmente eu preciso melhorar. Porque eu pude estar na pele do outro que lidava comigo. Então, isso me ajudou também, foi uma virada de chave enorme. E eu li alguns livros, né? Que nessa busca, quando eu entendi a necessidade de melhorar os meus relacionamentos, eu fui compreendendo que eu precisava estudar mais, entender mais. Inclusive, eu fiz o método Evo, que, nossa, mexeu com as minhas estruturas, a ponto de falar assim, ei, você também é sensível, apesar de ser direta. Ei, você também é uma pessoa que tem sentimentos e que chora, apesar de ser muito difícil, mas você chora. E aí eu falei, é isso. Então, assim, fiz o método Evo, foi uma virada de chave. O meu casamento foi uma virada de chave imensa, onde você tem que lidar com alguém que não é obrigado a tolerar o seu jeito, né? Porque eu sempre fui muito bruta, muito, né? O disque que eu pude compreender que todos nós somos pessoas especiais e que temos qualidades e defeitos, habilidades e pontos de melhoria, que antigamente eu falava defeitos. Não existe defeito, é ponto de melhoria. Isso. E aí eu aprendi isso e eu entendi, foi essa virada de chave muito importante, e aí eu entendi a necessidade do conhecimento, que é o que nós estávamos falando anteriormente. Nós precisamos enxergar isso, preciso melhorar, preciso aprender. E fui ler alguns livros. Então, quando eu li um livro que me impactou muito, né, até trouxe ele aí, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro eu ganhei de uma amiga, tem uma dedicatória linda dela, porque ela já me conheceu enquanto eu era uma pessoa bem difícil. E aí eu li esse livro, eu já li esse livro 3 vezes. E esse livro é de um vendedor, né, um grande vendedor americano. E o mais interessante, quando eu li esse livro, porque não tinha nada a ver comigo, ele é mais voltado para a área comercial. Eu falei, eu não sou vendedora, não tem nada a ver, apesar de entender que se eu fecho contratos, eu vendo, né? Mas eu não tinha essa visão. E aí, quando eu fui ler esse livro, eu fui entender a necessidade, a importância de ouvir, de ser um bom ouvinte, de parar de achar que eu sempre estou certa e entender que eu posso errar. E que a maioria das vezes eu erro também. Então, esse livro me trouxe o desejo de ouvir mais as pessoas, porque eu não entendia a necessidade das pessoas. Eu chegava lá e explicava
o que eu ia resolver. Ó, Mário, eu vou entrar na sua empresa, vou fazer, vou acontecer, vou te entregar isso aqui de resultado, e aí se acabou. Mas não era disposta a entender o que você queria. Porque eu sou gestora financeira. Gestora de processos. São áreas muito relacionadas à organização, planejamento, e eu preciso de concentração e eu preciso de resultado. São áreas voltadas para o resultado. Logo, eu não sou doce, eu não sou simpática, eu não sou carismática, porque o resultado é o resultado. O resultado não tem meio termo. Não tem meio resultado. Ou é resultado ou não é. Né? Então, assim, eu não me ligava para as relações, porque isso para mim não era importante, porque eu queria entregar apenas o resultado. E esse livro me ajudou muito com isso, aprender a ouvir. Deixa eu aproveitar o gancho que você está falando. Antes da gente começar, a gente estava falando sobre a questão da mentalidade intraempreendedora, né? Isso, exato. Nós introduzimos aqui um pouco sobre a importância da mentalidade empreendedora versus a mentalidade financeira. Mas como que a mentalidade intraempreendedora, no caso da equipe, pode impactar positivamente no crescimento da empresa? E de que maneira que isso também pode influenciar na motivação do próprio colaborador? Como que você, como uma consultora financeira, né, organizacional, tem trabalhado isso e levado para as empresas? Até porque é um grande desafio, né? Nós acabamos de falar agora há pouco, nós não fomos educados para empreender, não. E muito menos para cuidar do dinheiro. Muito menos. E aí o que acontece? A nossa própria gestão como um todo, nos coloca num lugar totalmente contrário disso. Exato. Como criar uma mentalidade intraempreendedora no colaborador? Aí nós vamos para a virada de chave do segundo livro. Do segundo livro? Do segundo livro. Que é O Jeito qual? Harvard de Ser Feliz. O Jeito Harvard. O que esse livro tem a ver comigo? Esse Esse livro não tem nadinha a ver comigo, Mário. Nada. Por quê? Porque ele é voltado para a área de RH, ele é voltado para a área de pessoas, né? E ele não tem nada a ver comigo. Mas impressionante como esse livro me impactou. Eu estou lendo ele de novo. Por quê? Porque esse livro fala justamente sobre tratativa com pessoas, sobre a mentalidade delas e o poder da mente sobre os resultados. E eu sempre fui uma gestora de entregar resultados e de querer resultados independente da circunstância. Se o funcionário está bem, está mal, está com problema, não era algo importante para mim, o importante era o resultado. E eu sempre tive essa visão. E quando eu comecei a me desenvolver, né, com todas essas viradas de chaves e lendo esses livros, até que cheguei nesse livro, eu compreendi que o funcionário feliz entrega o resultado que eu preciso. De modo que ele não precisa trabalhar sob tanta pressão. Como eu brinco nas entrevistas, eu sou a pressão em pessoa. Né? Eu coloco muita pressão por conta do resultado que eu tenho que entregar. Só que eu entendi que essa pressão ela tem que ser feita de modo correto e compreendendo que do outro lado tem um ser humano. E eu não entendia isso. Entendeu? Entra um pouquinho no que você estava falando lá no início, sobre os perfis e estilos de empreendedores. Exato. Se eu sou um empreendedor muito conservador, eu acabo me fechando demais ali em algumas políticas e não consigo entender as necessidades que o colaborador tem. Exato. E eu automaticamente não crio políticas e mecanismos de metas, desafios, bonificações, estímulos que façam com que eles tenham uma mentalidade empreendedora, Exato. Em querer cuidar da empresa, em querer entregar resultado, tá focado em meritocracia e não assistencialismo. Exato. Porque tem muito isso, né? Ah, porque eu estou aqui há 10 anos, eu preciso disso. E aí, muitas vezes, o empresário, para tentar manter o colaborador, vai lá e concede. Daqui a pouco ele se torna refém, escravo dos desejos. Aí daqui a pouco, quando você vê, tá lá cheio de acordos informais dentro da organização, um clima organizacional péssimo. É o que eu mais pego. É o que você mais pega, né? Ai, meu Deus, como eu sofro com isso. E não tem para você combinado. retirar isso, para você mudar isso, para você convencer o colaborador. Eu tenho uma empresa muito antiga que a gente atende, uma empresa assim que tem muitos funcionários antigos, funcionários de 20, de 30 anos. E é muito complicado explicar para ele que a partir de agora ele não vai ganhar X reais porque o dono gosta dele e se sente em dívida com ele, mas que ele vai ganhar por produtividade, por meritocracia, porque ele cumpriu com o regimento interno e tudo. É muito difícil. Mas é muito difícil, Mário. Eu encontro isso direto. E falando sobre tudo isso, é onde entra esse trabalho do intraempreendedorismo. Por quê? Quando eu entendi a importância de tratar as pessoas de dentro para fora, e de modo
que elas se conscientizem da importância delas no negócio, dentro da empresa, a função, mesmo aquela pessoa ali que trabalha nos serviços gerais, ela tem uma função tão importante, inclusive essas pessoas são tão especiais para mim, quando eu entro nas empresas, apesar de ser muito direta, são pessoas que eu tenho muito carinho, porque eles cuidam da gente, eles cuidam de nós, eles cuidam ali do cafezinho, do banheiro, da limpeza, do balcão, da mesa. Então o que acontece? Quando eu entendi a importância de cada pessoa no negócio, e entendi que eles precisam ser trabalhados de modo que eles consigam entregar o resultado, você consegue implementar o intraempreendedorismo dentro da empresa. Só que para isso o proprietário precisa entender essa importância também. Tá? Ele não pode tratar o funcionário apenas como funcionário, ele é um colaborador que precisa sonhar e crescer com a empresa, ele precisa criar ali dentro. E é onde entra outra virada de chave. Eu sempre fui muito intolerante. Então, o intraempreendedorismo exige um pouco mais de tolerância com os erros. E eu nunca tolerei erros. Então, hoje eu compreendo que as pessoas erram, mas você precisa avaliar esse erro. Eu errei de propósito, eu errei de sacanagem, eu errei porque eu não gosto de estar aqui, ou eu errei porque eu estava tentando criar algo novo, uma metodologia nova, um atendimento diferenciado. Então, nós precisamos entender isso, né? E quando as empresas conseguem compreender isso e nos deixam aplicar isso, gera no colaborador um desejo de continuidade, de fidelização, um desejo de crescimento dentro de um plano de carreira, né? Por exemplo, eu tenho várias empresas em que um dos sócios já foi funcionário. Era um funcionário que entrou desde o início e hoje é sócio. Ou é um gerente geral, ou é um sócio executivo. Tem vários casos assim. Por quê? Porque essa empresa se abriu para o intraempreendedorismo, mas não são todas, infelizmente, porque precisa de uma mudança na mentalidade do empresário. E muitas vezes, até na hora de definir metas, ainda tem algumas empresas com um pensamento arcaico em não tornar público as suas políticas no sentido de não, você não é obrigado a tornar público aquilo que você acha que não é relevante. Sim. Mas tem coisas mínimas, por exemplo, traçar uma meta, definir indicadores de performance, Isso. criar mecanismos de bonificação, de avaliação condicionada a desempenho, reconhecimento. E muitas vezes a gente fica com medo de, eu não quero, para não inchar demais a minha folha. Eu não quero perder esse colaborador, eu incho. Ou seja, às vezes vai muito pro 8 e pro 80 e não tem um planejamento estratégico para saber exatamente onde, quando, quanto e como fazer isso. Que recurso que eu vou utilizar. Porque tem um livro, que é esse aqui, a minha indicação para hoje. Felicidade dá lucro. Muito legal, muito bacana. E ele traz 5 lições importantes. Primeiro, pessoas felizes produzem mais. Exato, verdade. Concorda? É verdade. Pessoas felizes produzem mais. Ou seja, se o ambiente é positivo, impacta diretamente o desempenho, automaticamente as pessoas vão se entregar e se comprometer mais com o resultado. É isso aí. A cultura da empresa deve valorizar o ser humano. O que é a cultura? Talvez dar uma promoção, treinar e desenvolver a equipe, fazer reconhecimento público do desempenho, colocar aquelas pessoas como exemplo, como inspiração para outras, para se criar uma cultura. Outro ponto do livro. A transparência na gestão é fundamental. Equipes bem informadas trabalham com mais engajamento. Verdade. Se a equipe não tem conhecimento, não tem informação para onde ir, qualquer caminho serve. Não, inclusive, em que ponto a empresa está. Isso eu digo sempre para os meus clientes. Não adianta mentir para o colaborador. Você está com dificuldade financeira? Chega ali e faz uma reunião. Explica, pede ajuda deles. E os empresários têm dificuldade com isso, que envolve o ego, envolve o poder, né? Que a gente falou lá no início. Então, assim, as pessoas precisam interagir com os colaboradores. Eles precisam se sentir peças importantes que participam do processo, tanto do sucesso quanto do fracasso, ou quanto daquele caminho ali que a gente pegou errado. Inclusive, o intraempreendedorismo é isso, é você envolvê-los no sucesso da empresa, é envolvê-los na criação de novas possibilidades. E não é todo mundo que faz isso. E aí o funcionário, ele se sente ali, recuado. Não, eu só venho aqui, faço o que eu tenho para fazer e vou embora. Isso é muito ruim. Então, assim, tudo isso que você falou é de suma importância. Hoje eu compreendo isso. Entendeu? Você teve que ter essa virada de chave. Inclusive, né? Uma coisa que eu quero deixar aqui, um recado para os empresários aí. Empresário, por favor, compreendam uma coisa, por gentileza. Bonificar, premiar, comissionar, motivar o seu colaborador para que ele seja feliz na sua empresa não é só dinheiro. Me ajuda. Por favor, não é só dinheiro. Existe uma pessoa por trás do dinheiro. E existem sonhos que nós podemos ajudá-los a realizar através das metas, bonificações e premiações. As pessoas focam só em dinheiro, Mário. Não é só dinheiro. Tem aquela viagem dos sonhos.
que a empresa pode bonificar. Acho que o E próprio não livro, faz. o próprio Isso, ele fala sobre isso. o jeito rápido de feliz fala sobre Foi isso. aí onde eu entendi. As minhas metas eram sempre baseadas em dinheiro. E aí, depois de ler o livro, foi que eu entendi isso. Eu falei, epa, tem outras coisas. Vamos mudar um pouquinho a estratégia de premiação. E a premiação vai muito além do dinheiro. Porque o dinheiro, ele é bom no momento, mas como a cultura brasileira é gastar, 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 a cultura brasileira não apenas, é a cultura mundial, é o Consumista, consumismo, né? Então, assim, o dinheiro ele entra, eu fico feliz momentaneamente, gasto e me esqueço que ganhei. Agora, aquela viagem fica marcada. Aquele presente, nossa, eu ganhei daquela empresa que eu trabalhei, faz diferença. Aquela fotinha, nossa, olha, eu nunca tinha ido na praia, mas aquela empresa me fez ir pra praia com o meu filho, com a minha esposa, com o meu cachorro. Olha que incrível Eu isso. sempre indico para as empresas criar momento celebrar. A Olha gente aí, tem é isso. Nós precisamos dar boas-vindas para o ano, traçando metas, objetivos para o decorrer, mas nós temos que ter momentos de celebração. Isso. Vamos celebrar as conquistas, as vitórias que nós obtivemos no ano de 2024, no ano de 2025? Foi a viagem? Foi a troca de celular? Foi a compra do apartamento? Colocar as pessoas para compartilhar suas histórias de inspiração. Caso contrário, o que acontece? Elas não trazem um outro ponto que o livro diz, que é equipes de alta performance precisam de propósito. Se eu não tenho propósito, os funcionários não entendem qual o papel delas e não buscam ter melhores resultados, não vem sentido, né? Elas não se engajam, elas não se comprometem. Não é verdade? E por fim, o baixo turnover é sinal de sucesso. Reter talento significa menos custos e mais crescimento. Queria que você comentasse sobre esse ponto. Então, nós temos duas vertentes, né? Tem empresas que têm um turnover baixo, fato, mas não tem colaboradores qualificados para aquilo que faz. Então, nós temos que entender até que ponto isso para esta empresa é bom. Eu tenho uma empresa mesmo que mandar trocar a equipe ali, mandar alguém ali se qualificar é uma dificuldade enorme, a começar do proprietário que não concorda. Ah, deixa aí, vai desse jeito mesmo, muda de função, põe ali, ó, para fazer. Fica tentando dar jeitinho para não ter que trocar ou para não ter que não é obrigar, mas assim, motivá-lo a se qualificar. E eu não concordo com isso. Porque a empresa, para que ela alcance sucesso e para que ela alcance os objetivos que ela tem que ter, que não é todos que tem gente que tá ali só, não, tá pagando a minha conta, tá tudo certo, vamos levando. Ela precisa de pessoas qualificadas. Então, esse é um ponto. E outro ponto é quando a empresa não entende que pessoas podem ser trabalhadas, pessoas podem ser desenvolvidas e com isso desistem das pessoas muito fáceis. Que aí vem essa rotatividade grande, vários recrutamentos, ou dificulta muitos ganhos, não incentiva, não paga bem. Essas empresas fazem com que o turnover seja alto e aí também não é bom, né? Então nós temos que analisar essas duas situações. Qual é a empresa, em que ponto ela está, o porquê do turnover alto ou baixo. E se de fato conseguir chegar a um equilíbrio que realmente não é baixo, porque as pessoas são muito boas e bem qualificadas e por isso é baixo, ótimo. Mas a gente precisa fazer uma análise bem crítica sobre cada situação. Perfeito. Show de bola. Ana, nós temos um quadro aqui chamado Pode Perguntar. Nós entramos em contato, né, com alguns clientes, parceiros nossos. Eles enviaram para nós alguns áudios com algumas perguntinhas. Então nós vamos fazer um bate-bola rápido aqui. Rápido, tá? Até porque a gente já tá seguindo o nosso... Nossa, passou tão rápido. Rápido, né? A gente não falou nada. Tem tanta coisa por detrás do planejamento financeiro, mas eu acredito que com as perguntinhas que esse pessoal trouxe para nós, vai dar esse direcionamento bacana para essa reta final. Vamos lá? Vamos lá. Produção, me empresta meu celular, por gentileza. Deixa eu pegar aqui, por favor. Muito obrigado. Deixa eu pegar aqui. Vamos para a primeira pergunta. Eu vou abrindo, nós vamos... Deixa eu ver aqui. Eu vou falar quem mandou a perguntinha. Ó, vamos lá. Deixa eu pegar aqui as mensagens. Enquanto eu abro aqui, Ana, tem algum case de sucesso que você gostaria de compartilhar com quem está nos ouvindo? Assim, alguma empresa que você chegou e fez ali uma reestruturação e hoje você vê a empresa com uma estabilidade, uma segurança, com
capital de giro, com retenção ali de valores para um momento de crise. Queria que você falasse algum Não, case de sucesso. tem vários, né? Precisa citar o nome? Porque eu não pedi autorização. Não, aí Não, né? Não. Tá. Bom, tem uma empresa mesmo, que foi na área de sublimação. A gente fez um trabalho, foi um trabalho excelente, assim, uma empresa que tinha um turnover enorme, não se mantinha equipe, era um pessoal tudo desmotivado, a equipe toda bagunçada, não tinha papéis bem definidos, né, na empresa, não existia cultura, propósito, missão, visão e valores. O proprietário trabalhava muito, então ele se sentia exausto o tempo todo e com isso ele não conseguia obter os resultados, a empresa não vendia bem e o custo dela era muito alto, né? Então, assim, foi um trabalho onde eu entrei com a gestão financeira e ao mesmo tempo a gestão de processos, porque a primeira coisa foi montar uma equipe qualificada, determinar ali os setores responsáveis por cada processo na empresa, porque é uma empresa de produção, né? É uma indústria. Então, você tinha que definir os papéis, as pessoas, onde fica cada coisa, quais são os departamentos da empresa. E aí a gente montou a equipe de vendas ali. Montamos a equipe de vendas qualificada dentro dos perfis desejados para vendedores. As pessoas que estavam ali, inclusive, eu reaproveitei 90% das pessoas, hoje compreendendo que pessoas podem ser desenvolvidas. Que antes, se fosse lá atrás, mandava embora. Tinha trocado todo mundo, E aí a gente desenvolveu essas pessoas, elaboramos metas de vendas com comissionamentos e premiações de restaurantes, festas, viagens, entre outras coisas, para motivar aquela equipe que nunca antes havia sido vendedores, eram apenas atendentes e muito ruins, por sinal. Desenvolvemos essa turma, esse pessoal começou a entender o que era ganhar dinheiro. A turma era toda MEI. Trouxe eles para o seletista, né? Tivemos que registrá-los para cumprir com as regras. Uma ressalva. Não gosto do seletismo. Não gosto desse modelo de gestão. Eu acho que nós devíamos copiar os Estados Unidos nisso, a França, enfim. Nós deveríamos trabalhar todos como prestadores de serviço, ganhar produtividade, todo mundo ganhar dinheiro, ninguém ficar contando com 13º, ninguém ficar contando com fé. Eu não acho isso legal. Mas as leis brasileiras nos obrigam a fazer isso como empresário, então a gente tem que andar dentro da lei. Por isso eu trouxe eles da visão que eles tinham, tudo ali de MEI, trouxe, né, para cumprir ali com a lei, com as regras. E foi uma empresa onde a gente aplicou uma gestão de crescimento, né? Então era um faturamento ali de 80 mil, passamos para um faturamento de 380 mil, né? E foi feito todo esse trabalho. Então teve uma gestão empresarial, onde o empresário entendeu o que é ter uma postura de empresário, onde era cobrar coisa que ele não gostava de cobrar, e por aí daí por diante. Então é uma empresa assim que deu muito resultado, foi um trabalho excelente, um trabalho de 4 anos, inclusive, né? E foi caminhando. Tem outras também, tem... Ana, apesar de todo, né, o nosso modelo político, econômico, etc., né, como você citou, você acredita que a nova geração ela está predisposta a seguir mais numa linha mais empreendedora do que seletista? No mundo todo, eu acredito que sim. O nosso país, eu acredito que não. Mas isso diz muito sobre o governo. Tá? A gente não vai entrar nesse mérito, mas isso diz muito sobre o governo. Então, assim, o governo que trabalha voltado para leis trabalhistas, onde o empresário precisa e é obrigado a manter a empresa engessada, ela obriga e cria nos colaboradores uma mentalidade engessada e seletista. Então, o Brasil, eu acredito que é um país que está atrasado nesse nível. Então, eu acredito que hoje a gente não tenha no Brasil pessoas mais voltadas para o empreendedorismo, para a produtividade, por conta de um governo que implementa uma cultura voltada para o seletismo, tá? Para o seletista ali, né? Voltado para brigas por pequenas coisas que a produtividade supriria. Então, uma mentalidade financeira, um planejamento, desculpa a palavra, mas uma mentalidade financeira pobre, entende? E a pobreza, tá, gente, não tem nada a ver com o que você pobreza não tem nada a ver com sentimento e com mentalidade, tá? Pobreza é de dinheiro mesmo. Então, assim, se eu implemento essa cultura,
as pessoas sempre vão se achar pobres, sempre vão se achar, eu não tenho Dependente. conhecimento, eu preciso da ajuda do governo, eu preciso de bolsa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E quando isso é implementado na cultura de um país, faz com que as pessoas queiram isso. Entendeu? Apesar de ter muita gente talentosa no nosso país. É muita criativa. O brasileiro, cara, ele é incrível. Se ele não cri- existisse, tinha que inventar o Nossa, brasileiro, né? sério, ele cria coisas maravilhosas. Então, assim, é muita gente inteligente para pouca possibilidade de mostrar. Porque nós temos muita lei e poucas possibilidades. Perfeito. Resumindo, é isso. Então vamos pro quadro, para essa reta final do nosso podcast. O Pode Perguntar. Vou colocar aqui rapidinho os áudios. O primeiro áudio que nós recebemos foi do Ricardo Rezende, lá da JR Auto Center. A pergunta dele é a seguinte, vamos lá? Como eu definiria metas desafiadoras para o meu empreendimento? Como criar metas desafiadoras para o negócio, para o empreendimento dele? Que no caso é JR Auto Vamos lá, Center. Ricardo. Bom, primeiro ponto, Ricardo, né? Ele precisa. Fala pra ele. Aqui, Manda aí, vamos lá, Ricardinho, Ricardo. Primeiro ponto. A primeira meta desafiadora é para você, como empresário. Você precisa se desafiar a crescer. Você precisa se desafiar a se organizar e se planejar. Esse é o primeiro ponto. Se você, como empresário, não tem uma meta desafiadora para você e para a sua empresa, o seu colaborador que não entende sobre cultura e propósito, se você não explicar, não vai entender as metas que você vai lançar para ele. Como criar? Nós precisamos de dados, então a gente precisa levantar faturamento, custo fixo, custo variável, para daí nós acharmos quais metas ideais para o seu negócio e desafiar os seus colaboradores a cumpri-las e a entregá-las, de modo que eles do outro lado vão ter premiações, bonificações e ganhos sustentáveis para se manter motivados na sua empresa. E ela tem que ser relevante, alcançável. Por né? favor. Alcançável, gente. Os empresários querem Realista. colocar umas metas pro cara não bater, não adianta. Aí parece que Não estão vai, preocupados não só vai. em desafiar, mas não estão preocupados em Isso. retribuir, Inclusive, tem uma coisa muito importante. Quando eu elaboro as metas nas empresas, eu sempre digo, vamos alterá-las de 3 em 3 meses. Para dar ao colaborador a chance de sentir o prazer de bater a meta. Não fica aumentando a meta o tempo todo sem ele alcançar. Não vai adiantar, você vai perder o seu colaborador. Vamos para a próxima. Vamos lá. Patrícia, da MPID Advocacia. Vamos ouvir. Advocacia, boa. Advocacia. Vamos lá. Outro segmento interessante. Minha pergunta é sobre finanças empresariais. Quais são as principais fontes de financiamento para uma empresa que está em crescimento? Boa. Muito Pensando em boa. investir, né? Legal. Nossa, gente, interessante. Olha só, as possibilidades de financiamento, os bancos particulares têm várias linhas de crédito, a começar do capital de giro, que no momento, no nosso país, é inviável, porque os juros estão altíssimos, né? E o Banco do Brasil, Caixa Econômica, trabalha com o Pronamp. O BRB também está trabalhando. Então, assim, Pronamp, FCO, que é a melhor linha de capital para as empresas, é o FCO, juros baixíssimos, né? Mas que hoje, infelizmente, esse dinheiro quase não está sobrando para as empresas brasileiras, mas é o melhor investimento hoje para as empresas. Mas uma pequena empresa, o que ele acha hoje no banco? Pronamp. E aí eu vou ter que, infelizmente, dizer para o empresário, não pegue, porque a taxa Selic está altíssima, a gente chegou a 13,50. E a perspectiva é que chegue a 17. Então, não tem possibilidade hoje de pegar um Pronamp. Mas essa é uma linha rápida para o pequeno empresário. E se caso você decidir pegar esse dinheiro, ou capital de giro, que gira em torno de 3 a 5%, dependendo do banco que você vai escolher, você... Chegamos ao fim? Posso Chegou? seguir? Posso continuar? Dá mais 10 minutinhos, será? Rapidinho. Conseguimos? Então vamos aqui, porque é agora que a gente engatou nas perguntas, ó. O que acontece? Para você que vai pegar esse dinheiro, mesmo sabendo da taxa de juros que está alta, que não é um momento bom, que não é viável, mas eu preciso pegar porque é um investimento, é um produto novo, é um negócio aqui que eu não posso perder o time. Pegue. Mas o seu negócio tem que gerar para você uma rentabilidade e lucratividade superior aos juros que você está pagando. Tá? Mas as possibilidades são essas. Todas as pequenas empresas abrindo um CNPJ e tendo uma conta jurídica, de imediato tem capital de giro. Tá? E com o decorrer de um ano,
declarando seus impostos e pagando ali o seu Simples Nacional, ou, né, dependendo do regime, né, o presumido lucro real, mas fazendo as suas declarações de impostos, ela vai ter direito ao Pronamp, que hoje é limitado a 30% do valor do seu faturamento. Acredito que eu te respondi. Mais uma. Olá, me chamo Natália, estou na empresa da Starbus como sócia e CEO no estúdio Natália Neves. E a minha pergunta é, diante da realidade, né, que estamos vivenciando, como montar uma reserva de emergência dentro de uma empresa? Muito obrigada, viu, por tirar minha dúvida e aguardo a resposta. Vamos lá, Natália. Então, menina, que pergunta difícil, né? Montar uma reserva no momento em que a gente está vivendo. Muito difícil, mas é possível. Se nós conseguirmos montar o seu planejamento financeiro de modo que ele tenha uma contenção de gastos, sem prejudicar o bom atendimento ao seu cliente, a boa qualidade do seu produto e a satisfação do seu colaborador que trabalha com você, mas é possível a gente fazer uma contenção de gasto, priorizando aquilo que de fato é necessário no custo fixo e no custo variável. Se a gente conseguir montar esses índices, esses relatórios, tendo em mente o que realmente é pago, o que realmente é gasto, nós vamos elaborar metas, inclusive de atendimento e de ticket médio, de venda e tudo mais, fazendo com que essas metas tirem ali um mínimo de 10 a 15% de lucro mensal, para que se monte um capital de giro e com esse capital de giro você consiga fazer essa reserva. É difícil a gente conseguir fazer isso, inclusive ter um lucro de 10 a 15% hoje no Brasil, tendo as coisas, a comida, né? Starbucks é hamburgueria, é maravilhosa, por sinal. Se a gente... tem que ir lá é maravilhoso. E aí o que acontece? A comida está muito cara, né? Então, assim, hoje o investimento, a compra desse tipo de negócio está muito alta, né? Os insumos estão muito altos, a matéria-prima está muito alta, o desperdício, inclusive, tem que diminuir bastante quando você fala em contenção de gasto. Então, se você parar para analisar que a gente pode conter gasto, mantendo qualidade e satisfação, e elaborando uma meta que você consiga ter ali o mínimo possível de lucro, mas que consiga ter um lucro, e você não se empolgue na mentalidade do gasto, mas na mentalidade do investimento, você vai conseguir fazer essa reserva para que você possa passar por momentos difíceis ou reinvestir na sua empresa quando as coisas melhorarem, quando a luz vier sobre a nossa economia aí, que não está muito fácil. Sim. Deus quiser. Eu ainda vou pegar mais um. Nós recebemos várias perguntas. Acho que, por se tratar de um assunto de muita relevância, é uma dor, acho que todo empresário, acho que todos nós, o ser humano, a pessoa como um todo precisa de educação financeira, mentalidade financeira. Inclusive, pessoal, sigam a Ana no Instagram. Qual que é o teu Instagram, Ana? anafernandes.talento. Por favor, sigam ela. Para cá? Fala aqui, ó, para essa câmera, por favor. anafernandes.talento é o meu Instagram. Estarei aguardando vocês lá. Isso, ó. A Ana sempre abre caixinhas de perguntas e lá ela vai respondendo várias questões, várias dores, ajudando a amenizar essas dores, inclusive, né? chega muitas dores pessoais, eu fico impressionada. A gente abre, assim, perguntas empresariais e muitos colaboradores e até os empresários mandam muita pergunta pessoal sobre finanças, tipo, como eu devo dividir lá em casa o financeiro? Quem tem que pagar mais, o marido ou a esposa? Né? Eu tenho tantos filhos, quanto eu devo realmente investir nos meus filhos? É umas perguntas bem interessantes, assim. E isso é uma dor de todo mundo. Todo mundo tem dúvidas de como lidar com o dinheiro. Lidar com o dinheiro não é fácil, né? Até porque tem essa questão que nós falamos dos desejos imediatos. E se nós não tivermos essa mentalidade de organizar, então sigam o Instagram, sigam a Ana no Instagram, porque lá ela vai tirar mais dúvidas, tá? A respeito de planejamento financeiro, toda essa questão mentalidade empreendedora, tá? E para fechar, então, eu vou abrir só mais um para a gente poder concluir. Pergunta? Mais uma. Vamos lá, a última, hein? Bom dia, Ana. Me chamo Marcela, sou da empresa Esquina do Pastel. Nós trabalhamos hoje com um quadro de funcionários acima de 10 pessoas. Estamos muito preocupados com esse momento financeiro do país. E eu queria que você me ajudasse com alguma direção em relação ao ajuste financeiro para manter a saúde da empresa e que a gente possa manter os nossos funcionários com essa instabilidade de governo. E juros, né? Dólar em alta. Eu queria saber o que a gente pode estar fazendo dentro das empresas pequenas para manter essa saúde financeira.
Gente, é o grande desafio, né? O empresário, ele tá sofrendo muito. O empresário brasileiro, nesse momento, ele tá sofrendo bastante. Bom, Marcela, o que eu posso te dizer é o seguinte, inclusive tem a ver com a resposta anterior. Uma empresa, inclusive eu conheço a empresa de vocês, o melhor pastel de Águas Lindas. Fica em Águas Lindas essa empresa. Conheço Mais a um lugar Esquina pra do gente Pastel. visitar, Esquina hein? do Pastel, muito bom lá. E aí o que acontece? Uma empresa com 10 colaboradores, sendo ela pequena, é necessário 10 colaboradores? Primeira pergunta. Segundo ponto, vocês têm o custo fixo e variável bem feito, de modo que a gente consiga analisar dentro de um planejamento financeiro e decidir alguns cortes que a gente pode fazer de gasto? Como que anda o seu estoque? Né? Então, assim, esses são os pontos que você tem que olhar. Você tem que olhar o seu custo, você tem que olhar a necessidade de pessoas tendo um RH ali, né, para poder fazer essa análise. Todo mundo é bem empregado, precisa dessa turma toda. Qual é o horário de funcionamento? Tem 2 turnos, tem um turno só? Tem metas por turno? A sua empresa tem metas? Então, isso é um ponto que você tem que olhar. A matéria-prima está sendo bem comprada? O empresário, ele tem mania de crescer e jogar a compra para o funcionário. E a compra tem tudo a ver com o empresário. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, cuide das suas compras, cuide da sua venda, mantenha a qualidade e contenção de gastos. Nesse momento, a gente não pode gastar, a gente não pode investir errado, nós não podemos ir para o investimento passivo, tem que ser investimento ativo, onde vai te rendendo lucro. Tá? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, a minha resposta para você é: faça uma análise financeira, um planejamento financeiro. Se precisar de ajuda, eu estou aqui. Então, o objetivo seria esse. Com o planejamento financeiro, a gente consegue chegar num consenso de onde nós podemos economizar para que você possa se manter no mercado, que foi essa sua pergunta. Outra coisa, evite pegar dinheiro com juros altos. Evite usar maquininhas com juros altos. Empresários, por favor, analise as maquininhas. Ninguém olha as maquininhas, ninguém olha a taxa de juros que está sendo paga. Aquele grãozinho, faça um aquele cálculozinho ali, ó, no da final. taxa administrativa, da taxa de antecipação e do imposto que você paga sobre nota. Junta tudo isso para você precificar corretamente. Então eu deixo essa resposta para você e me coloco à disposição para montar um planejamento para vocês, se quiserem. Perfeito. Ana, muitíssimo obrigado Muito pela obrigada. sua presença. Muito O obrigada. que você achou? Gostou? Adorei, amei de paixão. É um assunto que se a gente deixar, a gente vai seguindo, né? Amo, de paixão. Ah. Muito. E como dica para você que está nos assistindo, olha só, essa série na Netflix, Madame C.J. Walker, tá? É uma série maravilhosa. Nós deixamos aí como indicação para vocês assistirem depois aqui, porque fala sobre empreendedorismo, mentalidade de sucesso, de crescimento, né? A história da primeira mulher americana em Se tornar milionária com recursos próprios, com o sucesso da sua própria empresa, sem empréstimo, sem Pronamp, sem financiamento, sem FCO, sem nada disso. E a capacidade de influência de empreendedora que ela tem de mobilizar outras mulheres dentro de uma dor, de uma necessidade, para fazer com que o negócio dela prosperasse é extraordinário. Não, em uma época em que a mulher não tinha voz, e a negra muito menos. Ela achou ali a necessidade que bateu nela, que era a dor de outras mulheres, criou um produto que foi um sucesso, enfrentou muitas dificuldades, muitos sabotadores, e ela não parou. E entrou para a história, né? Então, a primeira mulher negra, inclusive, a se tornar milionária com o seu próprio esforço, com o seu próprio faturamento, sem a ajuda de ninguém. Maravilha. Eu vi que você trouxe um outro livro, não vai dar pra gente poder debater, porque nosso... Pai Rico, Pai Pobre. Todo empresário, leia ele, por favor. Leiam. Pai Rico, Pai Pobre, que entra justamente no que a Ana falou agora há pouco. Mentalidade pobre não necessariamente está relacionado ao indivíduo em si, Isso. mas a maneira como ele enxerga a vida, né? Isso. E fala muito sobre ativos passivos, trabalhar para que fazer o dinheiro trabalhar por você e não se tornar refém, escravo dele, né? No sentido ali dessa dependência emocional, né? Mas muito mais estratégico, muito mais uma mentalidade lógica. Fala né? muito sobre o seu desenvolvimento pessoal, como pessoa, como empresário, porque é um livro que te incentiva a estudar. Você não pode trabalhar pelo dinheiro, você tem que trabalhar pelo conhecimento e a experiência, porque através disso, de modo correto, você vence, você vai se tornar um empresário também, ou você vai crescer na instituição que você atua, né? E assim por diante. Tem que ler, todo mundo tem que ler esse livro. Seus agradecimentos finais? Muito obrigado, Satis, muito obrigado, Mário, né? Muito obrigado a todos vocês aí pelo convite, foi um prazer enorme participar.
E eu espero ter colaborado aí e colaborar com todas as pessoas que estão assistindo. Exatamente, fica o convite aí para vocês. A Ana Fernandes é parceira da Satiza aí praticamente desde o início da nossa história. Temos vários cases de sucesso juntos. E caso você necessite aí de uma consultoria, de um diagnóstico inicial, bater um papo com a Ana, além de seguir ela no Instagram, como eu comentei agora há pouco, vamos marcar uma reunião depois para poder, né, fazer um diagnóstico na sua empresa, para entender o cenário atual e fazer um planejamento estratégico que faça o seu negócio prosperar, faça com que o seu empreendimento realmente seja lucrativo, seja viável, seja rentável. E a mensagem final é: o sucesso financeiro e profissional começa na mentalidade. Invistam em conhecimento, mudem sua relação com o dinheiro e apliquem o que aprendem. Nos vemos no próximo episódio do podcast da Satiza. Um abraço, até mais, tchau, tchau.